Graça e paz no Senhor Jesus Cristo, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do podcast De Cristão para Cristão. E hoje, para pensarmos sobre um assunto mais que especial, eu aprecio muito, não obstante reconhecer minha total ignorância sobre o assunto, mas reconheço de igual forma que o nosso convidado é um especialista. Hoje nós vamos conversar sobre a música, o louvor, a adoração e a vida. Não obstante reconhecermos que não existem especialistas em vida, existem especialistas na métrica. E hoje o nosso convidado é um especialista em música. Ele é formado em música, pós-graduando em música terapia, é uma potência potencializada. Maestro Daniel Mindu, seja bem-vindo ao podcast De Cristão para Cristão. Uma honra estar aqui com essa potencializada, Pastor Dantas, uma pessoa que a gente tem muito apreço, uma admiração muito grande por todo o conhecimento, toda a sabedoria e como tem auxiliado a nossa igreja aqui em Londrina, assim, no nosso crescimento. A gente é muito grato a Deus pela tua vida. Mindu. E agradeço. Estamos aqui para compartilhar um pouco. Estou muito feliz tê-lo conosco hoje. Tive a honra, algumas vezes, de ver você regendo. E como eu disse para você aqui antes de nós começarmos, é uma experiência tanto quanto mística. Porque você não rege só quem faz parte do departamento que você rege nós, né? Você faz com que a gente adore junto. E muito obrigado por sua presença aqui. Sou grato a Deus por você nele e por ele em você. Amém, pastor. Tá bom? Amém. Mindu, o que é música? O que é louvor? O que é adoração? A música, a gente fala de música, né? A música e louvor e adoração são coisas, na minha concepção, diferentes, né? A música, ela está muito ligada à arte, né? É arte, assim. A gente olha para esse aspecto mais técnico, assim, um pouco mais histórico. Então, ela se relaciona muito a como o ser humano ele organiza o tempo, organiza as melodias, organiza as harmonias, e ele transforma isso em uma arte. Então ele traz aquilo, todas essas organizações, né, toda essa influência dos ritmos, das pausas, traz isso de maneira com sons, né? Seria a arte que você esculpir o som. Basicamente a música é isso, é você esculpir o som. Então você tem um som, você faz toda a forma dele, né? O louvor e a adoração, eles já são mais completos, assim, eles se complementam, mas tem uma coisa que a gente tenta sempre pro lado teológico, buscar as referências bíblicas, buscar todas os porquês, mas quanto mais o tempo passa, a gente tenta buscar, que eu sou muito curioso, tento ir atrás daquilo, do porquê, vou nas referências, vou na história, mas porquê. Mas, pastor, cada vez que passa o louvor, a adoração, se a gente fosse juntar tudo isso, basicamente uma forma mais palpável do homem se expressar a Deus. Basicamente é isso. Então, assim, quando eu converso a gente tenta se entregar com muita intensidade, ou eu falo pro pessoal na hora do louvor, assim, gente, uma coisa que eu sempre falo para quem eu estou regendo, para quem a gente está trabalhando, que assim, quando você transpira, a igreja percebe Deus também. Basicamente é isso. Ou seja, quando você entrega tudo que você tem ali, toda a sua intensidade, né? A sua energia, a sua visceralidade, aquilo que você tem de dentro mesmo. Então, quando você transpira, você se entrega, a igreja percebe e ela começa a se expressar também. Então, é basicamente a música e o louvor, a música é uma forma viva, uma forma possível e palpável que o ser humano tem de se expressar a Deus. Porque muitas vezes algumas pessoas têm dificuldade na hora de orar, muitas vezes, às vezes, na hora de se expressar com palavras, assim, sem ser um contexto musical, né? Às vezes, numa oração, numa prece.
Mas a música é uma linguagem. E a linguagem da música, ela aproxima muito o homem de Deus. O homem, ele se abre de uma maneira, então ele basicamente, porque a música ela tem dois, nossa mente ela tem duas vias. Então, eu já falei isso com alguns amigos, eu sempre comento, eu falo assim: Oi, pastor Dantas, tudo bem? Tudo bem. Oi, pastor Dantas, tudo bem? Vai para outro lugar. Não, você já me levou para outro lugar agora. Quando a gente canta, parece que ela vai para outro lugar. Então, quando eu estou falando, o cérebro está entendendo por uma via. Ou seja, eu estou falando, quando eu canto, a música vai por outra via. Então, o cérebro entende a melodia, a música está É cantada. uma outra linguagem. São vias, literalmente vias diferentes. O cérebro tem duas vias que ele compreende o que é falado e o que é cantado. São duas vias completamente diferentes. Então, são como se fossem duas vias basicamente cerebrais no cérebro. Então, assim, basicamente isso é da neurociência. Então, explica. Então, tanto para falar quanto para cantar. Por isso que tem muitos gagos que eles não conseguem falar, mas eles conseguem cantar numa leveza e numa fluência muito grande. E a música, por isso que eu falo em relação à adoração, a música é a forma palpável, é a forma mais palpável e mais desnuda que o homem tem de se expressar a Deus. Então, você se apropria daquela letra, daquela música, daquela melodia, e você fala, você canta. Por isso que as pessoas abrem os braços, as pessoas se entregam, né? Porque assim, ela está usando de uma linguagem que não é linguagem, é uma linguagem que ela se abre, ou seja, ela muitas vezes não tem dificuldade em falar, às vezes tem dificuldade em orar, se sente meio às vezes sem as palavras, mas com o canto, com a melodia, com a música, ela se desnuda, então ela consegue se expressar. Então, sempre assim, a música na adoração é a forma do ser humano se expressar a Deus de uma maneira mais aberta. Qual a importância do louvor e da adoração no culto? Olha, pastor, é um assunto polêmico entre os músicos, entre os teólogos, pastores, né? Porque eu cresci num ambiente que a gente chegava, aí antes da mensagem o pastor falava, agora chegamos à melhor parte, né? Era um clichê, né? Que o pessoal sempre falava isso. Eu acho que se complementam, mas eu acho que se a gente pensar que adorar, se for para esse caminho entre a adoração e a música, é se expressar, eu diria que o momento do louvor é o momento do próprio culto pessoal, não digo rito inteiro em relação ao começo, meio, fim, a cerimônia, mas eu acredito que o momento do louvor é o momento pessoal do culto, ou seja, onde cada pessoa vai fazer o seu culto, ele vai adorar. É aquele momento que ele vai se expressar. A mensagem, ela exorta, ela tá mais, ela é mais, a mensagem ela é mais vertical. Horizontal, perdão. A mensagem é mais horizontal. Eu acredito que o louvor ele tem ele é como se fosse um movimento de pirâmide, basicamente. Então, sim, ao mesmo tempo que eu estou ministrando louvor, eu estou me expressando, mas também eu estou influenciando a igreja a se expressar e adorar, só que ao mesmo tempo nós dois estamos conectados no mesmo propósito. Então, eu diria que o louvor ele é uma pirâmide. A palavra, a mensagem, ela é mais horizontal. Excelente. O que é mais desafiador? Ser músico, maestro ou sonoplasta? Olha, não sei, eu acho que tudo uma coisa só, assim, na minha cabeça funciona tudo. Acho que são só, às vezes, eu diria que são. Deus às vezes nos dá uma caixa de ferramentas, né? Então a gente, dependendo do momento oportuno, você usa a ferramenta para cada momento. Então, assim, você está regendo, pegar a ferramenta da regência, ou a ferramenta do louvor, ou produção musical em si, mas todas elas eu acho que elas
elas são ferramentas da mesma profissão, digamos, do mesmo propósito. Então, assim, eu acho que são... Mas muito tempo, reger para mim sempre foi uma coisa natural, digamos assim, né? Então, assim, desde pequeno, eu lembro que eu pegava os terninhos do meu pai, aí colocava lá, aí ficava na frente do espelho, assim, acho que uns 4 anos, ficava assim, regendo, tentando ficar vendo, imaginando os movimentos, assim. Então, eu sempre tive essa facilidade com o movimento, assim. Só que isso me gerou muita crise existencial, porque ao mesmo tempo reger sempre gerou essa crise em mim, porque por mais que eu tivesse essa facilidade, aí depois eu comecei a estudar, falei, preciso me profissionalizar nisso, né? Estudar regência. E foi duro, porque assim, a gente que tem algo que é natural, então eu falei, eu preciso sistematizar isso, porque assim, uma coisa é eu reger com pessoas que convivem comigo, outra coisa é eu reger orquestras que nunca me viram na vida, assim, não estão acostumadas com minha forma, porque existe uma maneira universal de se reger, que é os padrões, que é dos tempos, né? 4x4, 3x4, 2x4, o que é uma dinâmica, o que é você dá a gente fala que é o levare, o avant-geste, que eu prefiro o avant-geste, que é o gesto que vem antes, por exemplo. A orquestra vai entrar, pum, eu não posso simplesmente, ou seja, eu dei um gesto, eu antecipei o que a orquestra vai fazer para ela poder entrar. Então, nesse mesmo tempo que eu levanto a batuta, eu levanto a mão, é o tempo que a orquestra vai entrar junto. Então, se eu faço, bam, ela entra. Agora, se eu fizer, bam, ou se eu faço, bam. Então, esse gesto que vem antes, ele conta toda a história daquilo que vai vir depois. Então, comecei a estudar, pegar essas técnicas, estudei com maestros muito bons, só que essa crise entre o que é técnico e o que é natural começou a me sufocar, porque eu estava querendo deixar isso cada vez mais sistematizado num sistema acadêmico, humano, correto, de uma caixa. Só que eu sempre fui... Eu vim do lado intuitivo, então assim... Essa guerra é muito grande, então você fica se cobrando, me cobrava muito. O meu movimento não está como os italianos regem, não está na escola alemã, ou seja, está fora dos padrões. Só que cada vez mais ia minando a adoração, sabe? Como vai minando aquilo que a sua entrega. Então você vai é como se fosse Davi com a armadura, basicamente isso, pastor. Se fosse, perfeito. Seria Davi com a armadura. Então assim, aí nesse aspecto reger para mim ainda era uma dificuldade. Hoje eu compreendo que não está no meu controle, né? Então a gente acaba deixando Deus, o que o Senhor concede, a gente tenta se entregar o máximo que a gente pode, né? Nossas comunidades de fé, elas possuem uma identidade. Sim. Mas ao mesmo tempo há uma pluralidade. Há uma pluralidade na comunidade. Sim. Há uma pluralidade, por exemplo, de preferências de estilos musicais. Você, como músico profissional, maestro, como lidar com essa pluralidade de preferências em uma comunidade de fé? Tem lá o irmão que só quer a harpa cristã, tem lá o irmão que quer o louvor, que é o irmão que quer a adoração, que é o irmão que... Sim. Como gerenciar isso aí? Existe essa pluralidade, mas também existe uma coisa que a gente chama de identidade sonora. Basicamente, identidade sonora é tudo aquilo que é toda a construção dos sons e musicais que uma pessoa tem ou que uma comunidade inteira tem. Por exemplo, o pastor tem a identidade sonora que foi construída desde a barriga da mãe. Então, a sua mãe ouvia músicas, ela tinha sons específicos que ela ouvia. Você cresceu, você começou a ouvir sons, às vezes de pássaros específicos que só o pastor conhece, ou às vezes um povo. Então, tudo isso, as músicas da igreja, ou as músicas que tocavam fora, na escola, ou na adolescência, o que tocava na TV. Então, tudo isso vai construindo a sua identidade sonora. Então, a gente tem a identidade sonora universal, que são sons que englobam todos os sons que os seres humanos eles partilham, ou seja, os sons do corpo, por exemplo, né? Todos os seres humanos sabem o que é um bocejo, né?
os sons fisiológicos, essa identidade universal. A gente tem a identidade cultural, que é a identidade que é de um povo. Por exemplo, os indianos, eles escutam a música de um jeito, ou seja, eles têm referência. Se eu chegar para um indiano e falar, tocar um berimbau, ele vai achar estranho. Que instrumento que é esse? Ele nunca ouviu aquele instrumento na vida, né? Às vezes, se eu tocar uma viola de gamba para um brasileiro, ele não sabe que instrumento que é. Ele pode confundir com um violino, com uma viola, talvez. E essa identidade sonora, ela vai afunilando. Então, tem a cultural, tem a grupal. Essa grupal que entra a igreja, até chegar na nossa identidade. Então, cada igreja, cada comunidade, por mais que ela tenha os grupos que têm as preferências, ela tem músicas e um repertório que é dela, ou seja, que todos se identificam, porque faz parte da história daquele povo. Então, se a gente for numa igreja batista, claro que vai ter os que gostam de worship, os outros. Tem os hinos batistas que marcaram, os presbiterianos também, e a assembleia também. Ou seja, a gente está lá na igreja, você está tocando Hillsong, pessoal. Você vai lá, você toca Sandy Perry, né, igual o pessoal gosta. Aí daqui a pouco você toca um Vitorino Silva. Todo mundo já. Porque tanto jovem quanto. É uma música que acaba trazendo essa identidade. Por mais que tenha as diferenças, mas cada igreja, cada comunidade, tem a sua história, basicamente, assim, músicas que acabam unindo essa identidade, né? Seja mais próxima de cada um. Cada um tem a sua preferência, mas existe a identidade sonora da comunidade, da igreja em si, né? Como organizar o louvor na comunidade de fé? Por exemplo, quantidade de hinos. Eu tenho a impressão, e vou tentar entender agora a mente do músico, sim, não é? Por exemplo, há todo um trabalho para montar instrumentos, ajustar som, fazer ajuste sim, dos microfones, etc., caixa, tal. Tem todo um trabalho que antecede o culto. Uhum. E muitas vezes, por conta disso, a gente tenta compensar dando mais tempo para o departamento de louvor fazer o uso daquele espaço de tempo. Mas, às vezes, eu percebo que a gente deixa passar o time. Chega uma hora que a gente pensa assim, poxa, a mensagem podia começar agora, estava agora. E, no entanto, vai ter ainda mais 3, 4 hinos ainda para ser cantado. Como gerenciar isso? Na cabeça do músico, se ele pudesse, ele cantava o culto todo? Ou será que ele também tem essa percepção, poxa, agora era a hora de entrar a mensagem? Como é que a gente gerencia isso daí? O músico, ele sempre quer tocar, né? Ele sempre vai querer tocar o máximo possível. Só que, assim, essa sensibilidade tem que estar em quem tem a batuta, ou seja, em quem está... Essa pessoa, ela tem responsabilidade da sensibilidade. Ou seja, coisas que muitas vezes eu evito, músicas muito longas. Eu evito músicas muito longas. Evito. Eu prefiro repetir algumas vezes que eu precisar repetir do que músicas que elas têm uma extensão, que ela começa a ficar cansativo. Você começa a ficar cansativo e vai minando. E outra coisa, muitas vezes a gente tem essa sensibilidade. Quando você sente que, poxa, aqui já deu. Então, quem está na frente tenta essa sensibilidade de dar um sinal. Acaba, pega um ponto ali que acabou e já entrega. A gente não tem essa. Eu partilho dessa mesma dificuldade. Mas eu acho que o melhor caminho seria optar por músicas mais enxutas que passam a mensagem de uma maneira mais direta. Não músicas que elas esticam muito, ou seja, aquela introdução gigante, refrão, aí tem uma parte A, parte B. E a música fica extensa e você não tem pontos como se fosse marcadores, sabe? Eu sei que tipo, essa música tem a parte A, a parte B, a parte C. Então eu sei que se eu cantar aqui, esse ponto eu consigo entregar. Agora uma música ela é muito longa, que tem muitas introduções. Você não consegue fazer essa pausa para entregar. Então, assim, quanto mais enxuta a música for, mais direta, mais você consegue ter um controle maior na hora de, poxa, tá entregando aqui. Então, muitas vezes até o pastor acaba levantando, né? O pastor dá até o sinal, muitas vezes o pastor já está para poder e o pessoal tá ali tocando, mas tem que ter essa sensibilidade. Eu concordo, acho que falta um pouco dessa sensibilidade em quem está na frente para poder tentar entregar da melhor maneira possível, né?
para a mensagem. Eu vou lhe fazer uma pergunta, um tanto quanto sensível, Certo. principalmente para o nosso público. Claro que há um público plural que nos acompanha, mas também há o público da nossa comunidade de fé, né? Que é a Assembleia de Deus. Nós fazemos uso da harpa cristã, que possui hinos com uma mensagem maravilhosa e possui hinos com uma história de composição maravilhosa. Sim. Então, isso é incontestável. Ok. No entanto, eu tenho a impressão que a gente acaba colocando ou dando o mesmo status à harpa das Escrituras, Sim. porque passou a fazer parte da liturgia do culto de tal forma que, se não houver os 2 ou 3 hinos lá da harpa, parece que não teve culto. Não é? Se hoje a gente decidir, não, hoje a gente não vai cantar o hino da harpa, hoje a gente vai cantar um outro hino. Tem gente que vai se ofender. Sim. Até que ponto isso é saudável? Até que ponto isso é prejudicial? Qual a sua opinião como um adorador por excelência, um musicista, um músico, um maestro? Qual a sua opinião sobre isso? Eu acho que o equilíbrio, por exemplo, para a nossa comunidade, como diria em relação à identidade sonora, né? A harpa faz parte da nossa história, nossa cultura. Então, muitos, eu acho interessante, por exemplo, nos cultos de quinta-feira não se canta, né? Só se for um hino muito especial. Nos cultos de quinta-feira ele é mais louvor e já entra na mensagem. O formato do domingo é diferente, né? Já tem aquele. Então, eu acho que, de certa maneira, a gente até consegue um equilíbrio, mas não sei se são todas as igrejas que têm esse equilíbrio, que pensam nisso. Muitos colocam realmente a harpa como mesmo status das escrituras. Por que isso acontece? Por causa da nostalgia. A nostalgia está totalmente ligada, porque a harpa, você lembra de música como você era criança, ou seja, os cultos, aquela época, né? Então, a nostalgia, ela é um sentimento muito forte. Então, então você começa a lembrar, você lembra de pessoas, lembra de situações, os cultos a livre, naquela época tinha aquelas vigílias, a pessoa vai, a música ela vai marcando, ela é como se fosse âncora, é uma âncora que te prende a uma época. Então, por isso que ela é tão forte, tem essa força, né? Vale ressaltar, ele fez uso de uma expressão chamada nostalgia. Nostalgia é essa nossa capacidade de sentir novamente. Isso. Sentir novamente. de novo. Sentir Exatamente. novamente. É isso aí. Quão importante, provavelmente tem pastores que estão nos assistindo agora, tem dirigentes, etc., que estão nos assistindo. Quão importante é para o músico, para o departamento de louvor, o incentivo por parte da instituição religiosa? E, de forma bem efetiva, como esse incentivo pode ser feito? Vou exemplificar. Eu fui convidado para ministrar uma vez em uma igreja batista, em outro estado, não aqui, Certo. em uma tarde durante a semana. Eu cheguei, a igreja tinha bastante gente, eu até estranhei, porque era durante a semana, à tarde, mas tinha muita gente. E a equipe de louvor estava completinha, ponta a ponta. Yeah. Os músicos todos, os vocalistas, eu falei, numa tarde. Tudo bem, o culto foi uma bênção, tal. Quando acabou o culto, eu conversando com a pessoa que me convidou, aí eu fiz menção porque eu observei, falei, poxa, gostei, a equipe de louvor num dia de semana, à tarde, aqui, essa quantidade de gente. Aí a pessoa disse assim para mim, pastor, aqui a nossa igreja investe muito na questão musical. Inclusive, os nossos músicos, eles recebem uma ajuda de custo, tal, e etc. Então, assim, há todo um incentivo, naquele caso, financeiro, para que eles estejam ali. Há um incentivo também no investimento em relação ao equipamento. De forma muito efetiva, como que a instituição pode incentivar a música? Acho que o primeiro caminho é entender a importância. É entender a importância, exatamente. Se você não tem a consciência, não vale a pena. Assim, e eu acho que entendendo a importância,
é interessante você pegar uma pessoa para coordenar, um coordenador sempre, né? A gente na igreja tem vários pastores, pastor Kidão, pastor Kleber, são pessoas que têm essa vivência de música, assim, então isso ajuda muito, porque muitas vezes o líder, o pastor, ele não tem essa expertise, né? Porque, querendo ou não, a gente tem que ter assim, alguém que tem essa. A partir dali você consegue definir um projeto. Se não consegue ajudar, por exemplo, financeiramente, poxa, nossa igreja não tem condição de ajudar financeiramente os músicos, mas no suporte, instrumentos de qualidade, né? Poxa, um som de qualidade, um espaço para ensaio. Então, são coisas que você vai tentar fazer o melhor. O melhor seria todos os músicos assalariados, o melhor equipamento possível, mas nem tudo é possível, né? A igreja ela tem muitas preocupações, parte missionária, então tem várias áreas que nem sempre toda igreja consegue ter essa ajuda de custo. Não ajuda todos, né? Às vezes ajuda pontual, pessoas que têm às vezes acabam investindo muito, né? Mas ter a consciência, ter uma pessoa para coordenar e definir um projeto, ou seja, com ensaio, com aula de música, porque você vai formar novos músicos, porque aí você consegue fazer escalas para todos os cultos estarem bem cobertos. Então, assim, além de instrumentos, né? Mas eu acho que o principal está aí, em você ter alguém com expertise para começar a fazer esse direcionamento, né? Tanto na música, né? No repertório. Então, você ter pessoas que sejam... Colocar pessoas que tenham a expertise da coisa, porque às vezes a gente começa a comprar muito, aí o pastor vai lá, gasta muito com um instrumento que não é necessário, né? Por causa, acha que aquilo é bom, mas às vezes vai com um instrumento um pouco mais simples, conseguiria comprar. Então, às vezes, traz pessoas às vezes que não tem comprometimento. Então, esse lance da organização é muito importante, ter toda essa organização do projeto. Tudo tem que ter o seu projeto, sua organização, né? Você tangenciou esse assunto que eu vou perguntar agora no início da nossa conversa, mas agora você vai ter a oportunidade de esmiuçar para nós. Você acha que a música pode ser usada como um instrumento de revelação ou de comunicação do divino com o humano, ou do divino no humano? Por exemplo, por que preferimos a música ao invés do ruído? Sim. Não é? Hoje em dia, vamos falar um pouco sobre isso, o belo está muito relativizado, basicamente assim, né? Tipo assim, a música, o que é ruído, o que é música. Mas a música, ela pode ser sim essa ligação de expressão, né, com o divino, e pode ser uma forma da comunicação do divino para o homem, principalmente na mensagem, né? Quando uma música é inspirada, você tem uma letra que tem uma certa inspiração melódica, harmônica na mensagem e na própria inspiração. Eu diria que a maior expressão musical, a maior comunicação musical do divino para o homem é a inspiração. Ou seja, tem músicas que, por exemplo, Bach tem nossa, coisas que você ouve, você fala, você fica emocionado, você fala, nossa, tem uma suíte de cordas dele que você fala, poxa vida, é totalmente ligado, né? Aquela reverência, devoção. O Bach sempre foi muito, a música dele era sempre aquela música vertical. O Bach sempre teve essa ligação, né? Handel também. Então, a Aleluia de Handel, por exemplo, você fala, nossa, aquela força, aquela música, é algo que uma inspiração, é uma inspiração assim totalmente divina, né? Você sente que a música ela toca, ela conta de uma certa maneira fala do divino, né? Você vê que ela tem uma carga e ela acaba tocando as outras pessoas, né? Então, assim, a melhor forma de comunicação e de acessar o divino em relação a isso, eu acho que é a inspiração, né? E através dessa inspiração de quem compôs, ela consegue fazer com que as pessoas possam se expressar, ou seja, consegue passar o que é o divino para o outro, e o outro, quando se expressa com essa peça ou com essa música, então é sempre a pirâmide está sempre presente, né? Quando você disse que a música é uma linguagem, eu lembrei de um conceito. Certo.
na verdade não é um conceito, é uma expressão que dizia assim: existem coisas que são mais fáceis de serem sentidas do que explicadas. Se você tenta colocar aquilo em palavras, você não consegue. Você não consegue colocar em palavras, você não consegue conceituar, porque tudo que você conceitua, você limita, né? Ao dizer o que algo é, você já está dizendo o que algo não é. Sim. Então, existem expressões, como a música, que passa a ser uma tentativa de você expressar aquilo que não é possível em palavras. Sim. E aí passa a ser uma linguagem mesmo. Sim. Né? Uma linguagem mesmo. Você acha que existe algum tipo de vínculo entre músicas específicas com temperamentos específicos? Nós sabemos que tem o sanguíneo, o fleumático, o melancólico, o colérico. Uhum. Você acha que tem músicas específicas com vínculo com temperamentos específicos? Tem algum vínculo? Tem relação à própria estrutura da música, com a estrutura da personalidade. Não que a temperamento e personalidade são coisas diferentes, mas tipo assim, em relação à construção do temperamento, né? Então, geralmente o sanguíneo é aquela coisa com um pouco mais de movimento, né? Com mais energia, né? Então, uma música um pouco mais, com andamento um pouco mais rápido, acaba conversando mais com esse tipo de temperamento. O melancólico já tem aquela coisa um pouco mais emotiva, densa, aquela coisa um pouco mais introspectiva, né? De você se entregar mais no sentimento, aquela coisa um pouco mais melodicamente mais expressiva, né? O colérico, aquela coisa um pouco mais é uma energia um pouco mais agressiva, mais pesada, né? Porque o colérico ele tem aquela coisa um pouco da imposição, né? Da força, né? Ele exerce aquela liderança um pouco mais imponente, um pouco, né? Então são músicas mais densas, mais pesadas, mais imponentes, né? E o fleumático, aquela música mais flat, né? Aquela música que não tem muita, aquela música mais calma, né? Não tem muita interferência emotiva, agressiva, é sempre equilíbrio, uma música mais equilibrada. Então assim, são músicas que acabam conversando mais com esse tipo de temperamento. Nem sempre as pessoas que têm esse tipo de temperamento acabam ouvindo esse tipo de música. Muitas vezes até os terapeutas recomendam que você ouça músicas fora do seu temperamento para poder tentar trazer elementos positivos de outro temperamento. Ou seja, talvez o colérico ouvir mais músicas com esse desenho melancólico, para ele ter um pouco mais da sensibilidade. Sim. Então, assim, e por aí vai, assim. Então, meio que isso. E o pastor estava falando algo interessante sobre se expressar. Vou contar uma sessão aqui rápida, assim, que toma muito tempo, que tinha uma sessão de musicoterapia, que tinham duas foi de um profissional, não vou falar o nome aqui, por ética, que tinha a mãe e a filha. As duas, elas estavam... então, elas não se conversavam, assim, de jeito nenhum. Tinha uma dificuldade em relacionamento. Então, a sessão de musicoterapia, a gente usa a música, basicamente a musicoterapia. A gente usa a música para que a pessoa se expresse, para que a pessoa consiga se organizar emocionalmente, ou seja, e em outros aspectos. A musicoterapia ela atinge o ser humano como um todo, da saúde física, emocional, mental. Ela engloba tudo isso. E pediu para cada um pegar um instrumento. Aí a filha pegou um instrumento, começou a tocar percussivos. Aí chegou para a filha e falou assim: eu quero que você... Não, chegou para a mãe e falou assim: como você se enxerga? Quero que você toque. Ela foi lá e pegou um chocalho. A mãe. Aí foi a vez da filha. Aí o terapeuta falou para a filha: como você enxerga a sua mãe? Ela pegou um tambor de alfaia. Mãe solteira, criava filha, uma dificuldade extrema. O pai abandonou, elas são pobres. E ela pegava aquele tambor de alfaia e batia. Nunca se conversaram. Aí o terapeuta conversou
por que disso? Ele falou assim, eu enxergo minha mãe muito forte. E a mãe dela se enxergava muito pequena. Ela escolheu um instrumento muito pequeno. E aquilo teve um elo tão grande que elas nunca falaram nada sobre isso. Então a mãe, muitas vezes, a omissão dela era por uma insegurança e uma falsa observação de como que ela era. Só que, na realidade, ela trabalhava em 2 empregos, ela criou a filha sozinha numa comunidade, foi abandonada pelo marido. Então, olha só a disparidade. E o que a música aconteceu, ela conseguiu a expressão, ou seja, eles se expressaram sem usar uma palavra. Então, assim, aí a partir do momento que o terapeuta falou assim, vai lá e mostra quem você realmente é. Aí a mãe pegou o tambor de alfaia e descarregou tudo aquilo que tinha no tambor. Toda a energia, tudo aquilo que ela sentia, o que ela almejava no tambor. Então, como que a música ela é capaz de gerar essa expressão além das palavras? Então, assim, é incrível. Assim. Meu irmão, eu acho que se eu fosse fazer uma terapia dessa, e o terapeuta fizesse essa pergunta para mim, assim, ao longo do dia, vou falar Sim. de mim, Certo. mas creio que muitos se identificam. As nossas emoções, elas variam dezenas de vezes ao longo do dia. Então, tem momentos em que eu seria esse chocalho. E tem momentos que eu seria tamborzão. Né? Fundo musical durante a pregação. Polêmico. Qual a sua opinião? Qual a importância? Tem que ter uma vinheta polêmica. Né? E eu gosto, mas eu tenho uma preferência. Daqui a pouco eu vou tirar uma dúvida com você sobre isso. Eu já vou falar agora. Tá. Eu gosto de fundo musical desde que seja bem baixinho, sim, bem suave, que não seja numa velocidade mais rápida do que a que eu estou falando. Sim, eu entendo por quê. Eu tenho uma explicação técnica para isso. Eu não tenho a explicação técnica, sim, mas eu tenho a sensação. Sensação. Então, eu estou falando numa velocidade e, às vezes, eu já me senti desconfortável porque quem está fazendo fundo lá no teclado está numa velocidade, está mais rápido do que o que eu estou falando. No entanto, agora a dúvida que está um pouquinho fora do script, mas eu vou fazer. Eu não gosto de fundos abstratos. Eu gosto do hino. Do hino. Do hino. Mas alguns músicos ou musicistas já chegaram para mim para dizer, não, pastor, se eu tocar um hino, as pessoas não vão prestar atenção na mensagem, vão se lembrar do hino e vão ficar pensando no hino. Mas, pessoalmente, né, eu que estou ministrando, eu prefiro estar ouvindo um hino. Sim. Eu prefiro estar ouvindo um hino. Nem que seja o mesmo hino, repetindo, ele vai tocar ali 5, 7 vezes durante o tempo da pregação. Mas, enfim, tem pregadores que não gostam de fundo. Estou perguntando agora para um profissional da música. Fundo musical durante a pregação. Qual a sua opinião? Qual a importância? O que você acha? Eu, particularmente, se for possível, tiver ao alcance, eu gosto. Mas aí eu entrei em uma discussão com algumas pessoas que falam assim, mas a Bíblia não fala. Mas também a Bíblia não fala que você tem que ter culto na casa, tem que ter núcleo de escola dominical. Tem muitas coisas que na Bíblia não fala também, que, poxa vida, se a gente pegar aquilo que não fala, né? Então, assim, isso eu acho que é um argumento pobre. Pessoalmente falando, na Bíblia não fala. Fala assim, o Espírito Santo não precisa de ajuda. Tudo bem, então não precisa de microfone também, não precisa de muitas coisas, né? Não precisa de estudar, sei lá. Então, assim, o que acontece é que o fundo musical, ele ajuda no foco. Ou seja, ele ajuda a focar. Ou seja, então você traz um foco. Então, o fundo, ele te ajuda a trazer o foco ali. Ele deixa a mensagem... É como se fosse... Geralmente, é um fundo. É como se fosse você está num lugar que está tudo branco, assim, e você coloca um fundo atrás de você, ou seja, para poder focar. Então, ajuda a trazer o foco na mensagem ali. Claro que, se não tiver também... A mensagem ela é viva, a palavra ela é viva, ela alcança. Só que é a forma que se faz. Ou seja... primeira coisa, a gente tem que entender o que é as regiões. Ou seja, a gente tem o grave, o médio e o agudo. Então, deve-se evitar tocar e fazer melodias nas regiões mais agudas e nas regiões médias. Por quê? A região média é a região que basicamente está
a voz humana, basicamente. Médio grave, talvez um pouco. Então, você no piano, então imagina que o piano está aqui. Então, você está tocando aqui, está o grave, né? Estou tocando no grave. Então, quanto mais médio grave para o grave tocar, aquele fundo que não interfira muito na nossa voz, na região da nossa voz, que é o meio ali. E se for agudo, ela vai aparecer mais que a própria voz. Então, ela não pode nem ficar na mesma região e nem aparecendo demais. Esse é um ponto. Ponto gráfico da equalização, digamos assim, né? Do que é médio, grave e agudo. Então, assim, evitar a região da voz e evitar regiões mais agudas que a voz. Ponto. Outro ponto é energia. Não é energia de mística. Eu digo energia de movimento, por exemplo. Isso aqui tem uma energia. Isso aqui tem uma energia. Isso aqui tem mais energia. Então, imagina, eu estou marcando. Isso aqui tem muito mais energia. Então, imagina, quanto mais eu vou fazendo fundos musicais com mais subdivisões, então ela gera muita ansiedade e energia. Então, por isso que te incomoda. Você está falando, a pessoa está gerando energia em quem está ouvindo. Começa a gerar ansiedade. Então, você faz um fundo. Ela está ali, só calçando, está ali só dando um ritmo, um pequeno ritmo para a mensagem. Agora, quando eu começo a exagerar nesse tempo, fazer coisas com mais subdivisões, mais rápidas, com maior movimento, ela vai gerando mais ansiedade. Então, esse que é a dificuldade. Em relação às melodias, se o pastor gosta, a pessoa tem que ter essa consciência, talvez, de colocar a melodia de vez em quando, mas dentro do tema. Ou seja, está falando sobre fé, a música está tocando sobre, sei lá, celebração. Então, ter essa conversa da mensagem com a melodia. Você não precisa colocar... Se a melodia estiver numa região que não incomoda, não tem problema. Agora, se ela estiver na região da voz, uma região mais aguda, que aí gera um certo problema. Então, isso pode ser que ajude quem quiser começar a fazer um fundo e tem essas dúvidas. Acho que são caminhos possíveis que acabam ajudando. Você é pós-graduando em musicoterapia. Isso, musicoterapia. Como que é a música na terapia? A musicoterapia, ela, igual eu disse, ela engloba o ser humano por completo. Então, assim, eu diria que das terapias, é a que engloba o ser humano em todos os aspectos dele. Social, emocional, físico. Todo. Um exemplo, por exemplo, ela ajuda a você na parte emocional, dependendo da sessão que você faz, o ser humano a cuidar dessa parte emocional. Ajuda na reabilitação física, por exemplo. A gente tem casos tipo, de pessoas que estão se recuperando de movimentos, né? Às vezes sofreu um acidente. Então, quando a pessoa precisa fazer um movimento com isso aqui, do bíceps, talvez para poder tentar dar mais mobilidade para o bíceps. O que acontece? Ela precisa fazer meia hora ou 20 minutos desse movimento. Então, eu fazer um estímulo assim é uma coisa. Se eu faço um estímulo rítmico, isso vai gerando um loop na nossa mente, rítmico, e vai dando sentido musical, e consigo fazer esse movimento por muito mais tempo. Então, por exemplo, eu preciso fazer um movimento... pessoas com Parkinson, quando a gente trabalha a marcha, a pessoa que tem Parkinson tem dificuldade de marchar, mas com a musicoterapia, com o ritmo correto, com a marcação correta, ela consegue equilibrar a marcha dela com o ritmo. Então, a gente tem casos de crianças autistas, você ajuda ela a ter mais foco, a melhorar no comportamento. Então, a musicoterapia, ela ajuda em todos esses aspectos. Quando a gente fala musicoterapia, a gente acha que é botar música para a pessoa relaxar, basicamente isso, né? Mas ela tem um sentido mais relacionado à saúde. Existe algum tipo de estudo, partindo do pressuposto que a música pode ser utilizada como esse ferramental poderoso na terapia? Existe algum tipo de estudo no uso da música em hospitais, em pacientes em coma, por exemplo? Vou te dar um exemplo. Eu estive em coma bastante tempo. Sim. E no período que eu fiquei em coma, as pessoas acham que quem está em coma está totalmente apagado, mas isso não é verdade. Porque quem está em coma é como se a pessoa estivesse vivendo uma realidade paralela,
onde todos os sons que ela ouve interferem naquela realidade que ela está vivendo. Sim. Por exemplo, eu estava em coma induzido e o fármaco para te induzir ao coma, ele é fortíssimo. É fortíssimo. Né? Alguns deles são alucinógenos. Eu tive algumas alucinações no período que eu estive em coma. Uma delas, veja bem, eu estava no CTI, né? Fisicamente ali eu estava no CTI. Uma dessas alucinações, eu estava em uma ambulância, onde a médica do lado assim da maca dizia: ó, ele está morrendo. E a minha esposa estava do lado de fora da ambulância cantando um hino da Aline Barros. Essa foi a minha alucinação. E a médica dizia: ele está morrendo. Saio do coma. Quando eu saio do coma, a minha esposa senta do meu lado no período de visita e vai cantar um hino da Aline Barros. Eu olho para ela e digo: não canta esse hino, porque você cantou esse hino e eu estava morrendo. Aí ela chega para mim e diz: amor, eu cantei esse hino para você todos os dias durante o seu coma. Entende? Sim. Então, assim, existe algum tipo de estudo sobre o uso da música em hospitais, em especial pacientes em coma? Uma outra experiência que eu tive, eu estou contando isso para basear a sua resposta. Dias antes de eu ser internado, foi gravado um vídeo do meu filho cantando uma música para minha sogra, para a avó. Meu filho era o mais novo, ele era bem pequenininho na época, e ele cantou um hino da avó, para a avó, do dia da avó. Ok? Quando eu estava na UTI, não sei porquê, todas as vezes que alguém apertava a campainha da UTI, eu não escutava a campainha. Eu escutava o som do meu filho cantando. Eu não sei porquê. Não sei porquê. Mas o som que eu ouvia não era da campainha. Era a música que meu filho cantava na voz do meu filho. Não sei explicar o porquê. Por isso que eu estou perguntando: há algum estudo do uso da música em hospitais, em especial a pacientes em coma? A música, ela basicamente ela foi usada durante todo o começo da história, né? Egípcios usavam música, toda a humanidade o uso da música em relação a pessoas com dificuldade de saúde, ela assim, ao longo da história, desde os primórdios, né, do começo. E ultimamente tem tido estudos em relação à música, no efeito cerebral, né? Então a gente tem grandes profissionais como o Daniel Levitan, tem o pessoal da musicoterapia também, que é o Shapira, quem mais também? A Ellen. São vários profissionais que têm essa linha da musicoterapia, só que o Levitan é mais para essa linha mais da música e o cérebro, né? Ele vai para essa linha da música e o cérebro. Existem vários artigos também. O que acontece é o seguinte: o cérebro, as conexões musicais ainda são um pouco, eu acho que a gente está engatinhando ainda nos estudos, mas ela gera sinapses totalmente diferentes e correlações. Então, assim, em relação à campainha, por exemplo, ela fez alguma conexão em relação à música, a uma situação com a campainha. Então, talvez alguma situação de alguma brincadeira com a campainha, alguma coisa relacionada à campainha com a música. Então, assim, o cérebro automaticamente ele fez essa ligação da campainha com a música, ou com a voz do teu filho, ou às vezes alguma relação ela tem. Então, o que acontece? A música, quando ela vai no nosso cérebro, ela é tão rápida quanto o cheiro. Então, assim... Olha que o olfato, os cientistas dizem que é o mais primitivo. Exatamente. Né, então, assim, depois do olfato, a música ela é instantânea. Então, assim, as sinapses que acontecem são milhões e milhões de sinapses. Você faz assim, imagina que você pega aquela bola, uma bolinha daquela de tênis, que ela não para nunca. Então, você joga ela começa a fazer sinapses, mais sinapses, mais sinapses. Em relação à mente, ela faz essa construção. E por isso que é tão perigoso você, às vezes, cantar para a pessoa que está em coma, porque pode ser que você esteja usando
talvez muitas vezes a abordagem diferente. Por exemplo, a irmã de uma amiga estava em coma e ela ia lá e começou a colocar Mozart para ela ouvir. Mozart. Achava que ia fazer bem para ela. Daqui a pouco ela acordou, depois de um tempo, ela falou assim, nossa, como é que foi? É como se fosse uma realidade paralela. Mas tinha certos momentos que começava a tocar uma música clássica, estranha, e eu começava a ficar presa num labirinto. E aquilo era tenebroso, porque eu estava num labirinto e não conseguia sair daquele labirinto. Então a música começou a trazer para ela uma situação totalmente diferente. Então ela vai construindo um universo. Então, assim, essa correlação da campainha, a correlação da... Tanto é que eu não sei se essa música ainda te faz bem até hoje, da Aline Barros. Não sei se... Eu confesso. Sim. Eu confesso que eu tenho um certo... Porque marcou, não tem como. Ela acaba marcando. Então ela faz acho que a própria voz da Aline Barros já faz parte da sua identidade sonora, mas de um jeito que isso se chama iatrogenia. É o efeito ruim da música. Você acredita que eu sinto isso também em relação é um excelente adorador, Sim. amado, irmão em Cristo, mas na boa intenção da minha esposa em me ajudar, ela levou um CD com músicas do Fernandinho. Sim. E colocou lá no isolamento. Eu estava no isolamento do CTI, sim, 30 minutos de visita por dia, mas eu passava o dia ouvindo aquela... Sim. Meu irmão, quando eu escuto a voz, remonta ao... É imediato. É imediato. Isso se chama iatrogenia. Por isso que está passando pelo Congresso. A musicoterapia ela já passou várias instâncias, então tipo assim, ela vai a regulamentação 100%. A gente como já está passando muito, então assim, porque é perigoso o uso. É muito perigoso, porque isso pode... Tanto é que acabei postando um artigo, um vídeo, falando sobre que o exército russo ele usa como tortura a música. Olha só. Ele usa como tortura, ou seja, tem um soldado britânico que ele é casado com uma ucraniana e ele foi ajudar o exército da Ucrânia contra os russos. Ele foi capturado. Então eles faziam ele ouvir ABBA e Slipknot durante horas e horas, 24 horas a fio. 24 horas a fio. E não parava. E chega um certo ponto que você não tem mais... Você fica com a debilidade emocional muito grande. E aquilo fica tocando em loop. Então, num volume absurdo, a pessoa trancada ali. Imagina, você não consegue dormir. Então, ele ouvia ABBA, eu ouvia o Slipknot num volume muito... Até Cher. Eu via num volume e aquilo era a pior... Diz que foi uma das piores torturas. Porque hoje em dia tem muito aquela coisa dos direitos humanos, né? Daquilo que você pode... Então, o que os exércitos mais modernos estão fazendo? Eles preferem fazer danos psíquicos. A da gota, por exemplo, se deixar uma gota o tempo inteiro ali. O tempo inteiro. Então, num volume alto. Então, tudo isso vai trazendo um malefício. Então, ele fala que hoje ele não suporta ouvir ABBA, Slipknot, Cher. Diz que quando ele ouve já começa a dar calafrio, já começa a se sentir mal. Então, assim, realmente a sinapse que a música faz no cérebro e pode ser usado para esse outro lado, né? Um lado mais terrível. Eu não sei se é algum transtorno que eu tenho. Pode ser. Eu estou com um especialista aqui, vai me dizer. Eu não sei se é um transtorno que eu tenho, mas assim, existem barulhos, não é que me irritam, mas me causam um mal-estar quase que automático. Por exemplo, barulhos estridentes, uma tampa de panela que cai no chão, uma porta que bate muito forte, fechando. Mas eu sinto... Eu não sei explicar. Não sei se é uma deficiência minha, um transtorno meu. Não, tudo isso, lembra que a gente falou sobre a identidade universal, sim, que é de todos os seres humanos, a cultural, que é de uma cultura, grupal, uma igreja, familiar. Existem músicas que eu posso ouvir, não acontece nada, mas se o pastor ouvir com a esposa e a sua família, elas vão te trazer para um ambiente, para uma história, para um lugar, para uma viagem. Ou seja, a sua família tem umas preferências, músicas que vocês escutam entre vocês, que tem um sentido. Talvez uma música das crianças quando é bebê, ou alguma passagem importante, num relacionamento, num casamento, num namoro. Ou seja, a família ela partilha da sua identidade também.
E a gente tem a identidade Gestalt, que é justamente a sua identidade sonora. Sons, não é só música, é sons, todos os sons. Existem sons que, para mim, que por exemplo, som de corrente no chão. É um som para mim que... Eu lembro que tinha uma peça lá que o pessoal fazia na igreja, lembro o famoso grupo de coreografia que tinha? Sim. Que elas jogavam essa corrente no chão. Toda vez que a corrente batia no chão, eu arrepiava inteiro e eu tinha que sair da igreja, porque me trazia um mal-estar muito grande. Então, tudo isso tem ligação com a sua identidade sonora. Se a gente for remontar, não fazendo regressão aqui, mas se for remontar as experiências musicais, então a gente vai, talvez uma situação específica, esses sons, eles trouxeram marcas negativas, ou às vezes até antes do nascimento, ou seja, enquanto estava na própria gestação. Porque quando a gente está na barriga da mãe, então a gente imagina que a gente é como se fosse um camarãozinho. Então a gente tem uma membrana que é muito fina, que protege os nossos órgãos. Nós temos os nossos órgãos e a gente tem a nossa coluna, a vertical, perdão, a nossa coluna, né? Ali. E justamente a gente, por aqui, pelas nossas costas, as nossas pequenas costas, a gente consegue absorver o som por vibração. Então, assim, antes da gente estar completamente formado, a gente já absorve o som. Então, assim, talvez sons de uma situação específica, a gente tem uma memória. Desde ali já começa a absorver. Então, assim, são sons que provavelmente estão relacionados a situações específicas que te trazem essa... Mas não é deficiência, não é problema. É sua identidade sonora. Se o Jung estivesse hoje aqui, ele falaria que o inconsciente coletivo explicaria essa teoria. Toda a simbologia. Isso, o inconsciente coletivo. Os psicólogos devem estar aplaudindo agora. Sim, os psicanalistas aí, todos felizes aí. Não é? Quais são as piores ou as melhores músicas para se ouvir antes de dormir? Então, isso é polêmico. Eu digo algumas coisas assim, mas tudo vai da identidade sonora de cada um. Assim. Parece um clichê que eu sempre falo, porque cada indivíduo é único, né? Cada indivíduo é único, ou seja, uma pessoa que está acostumada a ouvir... Por exemplo, tem um amigo... eu tive um cisto aqui quando tinha uns 14 anos, que estava me incomodando e estava começando a tirar minha mobilidade. Eu fui fazer uma cirurgia, pequena cirurgia. Aí eu cheguei lá no hospital, tal. O médico, barbudão, assim, novo, jovem, né? Tatuado, ele botou a roupa e tal. Aí falou, pô, pode sentar, tal. Ele colocou o fone de ouvido, pastor. Era um thrash metal. Rock pesado, mais pesado. Eu ouvia do fone dele. E ele assim, fazendo cirurgia em mim. E meu Deus, ele vai rasgar o meu braço. Ficou ouvindo esse som. Mas num volume absurdo. E ele totalmente concentrado. Fez, tudo bem, tudo certo. Tá com dor? Eu falei, não. Se eu ouvisse aquilo, eu não consigo ouvir aquilo durante 30 segundos. Tem um amigo meu que ele ouve Rammstein, é uma banda, acho que russa, se não me engano, que é um rock muito pesado. E ele ouve aquilo para dormir. Então está vinculado à identidade musical. Totalmente. Só que uma coisa, antes de dormir, que é... Cada pessoa tem a sua identidade sonora, só que assim... O termo é identidade sonora ou identidade musical? É a mesma sonora, coisa? porque ela engloba tanto os sons... Entendi. Quanto identidade as músicas. Sonora, então é. Os sons e toda a estrutura sonora, todo som, toda a música, tudo relacionado a som. E o que acontece? Só que assim, quando a gente ouve música durante o sono, que eu acho que não é positivo, porque o seu cérebro fica trabalhando ali, né? Você não descansa. Ao mesmo tempo que você está dormindo, o seu cérebro está absorvendo o que está ali. Ou seja, ele precisa de silêncio para poder te trazer o descanso. Então, você fica ouvindo música a noite inteira. Então, você meio que descansou, mas provavelmente não descansou tanto. Então, bota aí, sei lá, um timer, né, para ouvir, o rock seja. Rapaz, isso é interessante. Porque a gente acha que tem gente que dorme ouvindo música. Não, mas às vezes você não descansa. Aí você acorda assim, aquele mal-estar, poxa, dormi, mas não dormi. Mas você dormiu, mas você não descansou. O seu cérebro ficou ali o tempo inteiro. Então, assim, ele está com estímulo, né? Estímulo musical. Eu faço muito isso quando às vezes eu tenho peças muito complexas. Às vezes eu parei, né?
Faz tempo que eu não faço um curso mais longo, assim, às vezes tem que decorar peças, porque geralmente eu acabo decorando as peças, né? Quando eu vou reger. Então, às vezes tem peças de 1 hora. Então, assim, às vezes para reforçar, fazer esse reforço, eu dormia ouvindo algumas peças para poder... Mas eu sabia que eu não estava descansando, mas eu precisava daquilo interiorizado. Então, assim, mas para descansar, tanto é que no outro dia eu acordava legal, cansado. Fantástico. Eu não sei se você está entendendo o que ele acabou de dizer. Vou tentar explicar em termos leigos aqui. Conheço muitas pessoas que dormem ouvindo música. E elas dormem. O que ele está dizendo é que a pessoa que dorme ouvindo música, na hora que ela perde a consciência e dormiu, ela não tem a consciência, mas a sua inconsciência continua ouvindo a música. Exatamente. Ou seja, você vai descansar menos, ainda que tenha dormido. Você vai dormir, você vai acordar, mas não tão descansado como estaria se não estivesse ouvindo nada durante o período do sono. Não é? Exatamente. Legal. A música pode nos ajudar a entrar no sono. Mas o ideal seria ter um time ali. O ideal mesmo seria a gente não ter artifícios, né? Assim, você dormir naturalmente. O ideal, o melhor possível. O melhor do... Isso seria o ideal, assim, do melhor dos mundos. Mas entre um recurso farmacológico e um recurso musical, com certeza o recurso musical. Né? E às vezes nem é possível musical, farmacológico também. Meu sogro ele usa até hoje, assim, porque tem gente que tem muita dificuldade, né, de dormir mesmo, né? Minha esposa também ela tem muita dificuldade de dormir. Então assim, é necessário. A gente tem o mundo ideal e tem a realidade, né? Essas duas coisas. Outro ponto, pastor, desculpa cortar, para as pessoas também sobre essa coisa de dormir, por isso que interfere também a poluição sonora que a gente está inserido. Ou seja, vizinho barulhento, pessoa que faz barulho enquanto você está dormindo ali, festas ao entorno da casa. Então, tudo isso faz com que você durma menos. Ou seja, pessoas que trabalham em comunidade, moram em comunidade, aqueles baile funks, aqueles sons, tudo isso interfere no descanso. Então, assim, por isso que a gente tem que priorizar para um ambiente mais silencioso para descansar melhor. Você falou em fármaco para dormir. Eu tenho meu companheiro diário. Sim. Não é? E eu tomo 2 remédios. Dois. Um tarja preta e um tarja vermelha. Eu já saí do hospital tomando um. Já saí do hospital tomando um. Aí eu lembro, para descontração aqui, sim, na época eu tomava 20 gotas de Rivotril. 20 gotas. Aí eu estava atendendo na igreja, chegou um irmão para mim, falou: pastor, preciso conversar com o senhor. Aí eu, pois não. Aí ele entrou no gabinete, eu estava sentado no gabinete, ele tirou do bolso um frasco do Rivotril. Aí colocou: eu quero que o senhor olhe para Deus me libertar disso aqui. Foi. Aí eu olhei assim pro Rivotril, olhei para ele e falei: quantas gotas o senhor toma? Ele: 8. Eu, 8 gotinhas. 8, eu estava quase pedindo para mim o frasco, né? Aí eu perguntei para ele assim: o que o senhor acha do diabético que precisa tomar insulina? Então. Aí ele falou: tem que tomar. Aí eu perguntei: o que o senhor acha do hipertenso que toma um remédio de pressão? Aí ele: tem que tomar. Sim. E o que o senhor acha do astigmata ou do míope, que tem que usar o óculos? Aí ele: tem que usar. Aí eu falei: quem prescreveu esse remédio para o senhor? Ele: o médico. Eu falei: isso é uma medicação para o senhor ter uma melhor qualidade de vida. É claro que nós podemos orar tal qual nós oramos, para Deus curar o diabético, para Deus curar o hipertenso, para Deus curar o míope, para Deus curar o astigmata. Mas esse é um tabu que precisa ser destruído. As pessoas elas não compreendem igual eu falo assim, tem o ideal, que é o perfeito, aquilo que seria o ótimo, e tem o que é, por exemplo, eu tenho colesterol alto, genético. Então, assim, o ideal seria eu conseguir ajustar minha dieta e não precisar dele, mas eu preciso tomar todos os dias. Eu tomo rosuvastatina. Rosuvastatina, eu ia falar agora. Eu tomei já também. Eu tomo, porque meu colesterol, por mais que eu me esforce muito, eu assim, vou ter que ter uma vida quase... Não tem como, eu não consigo. Então, eu prefiro já tomar para tentar resolver. Mas o ideal seria o quê? Ter uma alimentação mais regrada, né? Não depender mais... Entendi. A gente tem um mundo... Entendi. Fyodor Dostoiévski, olha aí, escritor russo, sim,
Em duas de suas obras, eu vou citar uma aqui, mas em duas ele faz uso da mesma expressão. Vou citar Irmãos Karamazov, onde ele faz uso dessa expressão. A beleza salvará o mundo. Uma expressão de Dostoiévski. Eu não sei se é possível a gente ensinar alguém a admirar o belo. Aliás, a nossa capacidade de admirar o belo é uma das evidências de Deus. Não Sim. é? É uma das evidências de Deus. Talvez possamos tornar visível ou audível o belo e deixar que a imago Dei que existe no ser humano possa captar esse belo. Bem, eu não sou músico, eu sou leigo, eu sou um apreciador, eu amo ver uma arte, eu amo ouvir uma boa música, mas eu sou leigo. Como eu posso aprender a apreciar a música e abrir espaços para a musicalidade na minha vida? E tanta gente que está nos assistindo agora, como que a gente pode aprender eu não estou me referindo a aprender música, não é isso, não é virar músico, mas aprender a abrir espaços na nossa vida para a musicalidade. Eu até falei um pouquinho lá sobre o belo, né? O belo está muito relativizado hoje, assim. Na arte, no cinema, em todos os lugares. Ou seja, esses dias eu vi uma apresentação de obra de arte, né? Música, né? É um rapaz oriental que ele pega uma caixa de bateria, ele joga essa caixa no chão e começa a chutar, pisotear ela, socar, chutar, sobe em cima dela e aquelas pessoas assim em volta dele filmando. Então fala assim, apresentação musical de música moderna, por exemplo. Isso é belo? Pode ser arte, mas não é belo, né? Então a gente vê muitas músicas que fazem sucesso hoje, muitas coisas. Pode ser empolgante, pode ter energia, mas não é belo. O belo, ele é equilibrado. O belo, ele tem uma... Ele te traz uma calma. O belo, ele não precisa ser complexo para ser belo. Então, assim, muitas vezes a gente eu acho que é mais o conhecimento. Muitas vezes as pessoas não têm acesso a isso também, né? A gente é acostumado a muito estímulo. É igual eu digo que a música, eu aproximo ela da culinária. Tem pessoas que elas se entopem por exemplo, vai comer um hambúrguer do McDonald's, por exemplo. Vai comer um hambúrguer. Aquele hambúrguer, tudo bem. É um hambúrguer, é saboroso, né? Agora, aí você compra, vai lá, você compra 1 quilo daquela carne que você gosta, sei lá, uma carne boa. Você pega tomate, você lava o tomate, você corta aquele tomate fresco, você pega aquele pão da padaria aqui, né? Então, é a mesma coisa, assim, basicamente, não seria a mesma comida, mas assim, você percebe que os ingredientes, aquilo é natural, aquilo o sabor é diferente, a sua experiência é diferente em relação àquilo, não é uma coisa rápida, uma coisa processada. Então a gente está comendo muita coisa processada em relação à música também. Até na música da igreja, é uma música hoje que é processada. Ou seja, a arte hoje é processada. Então, a gente fala, a comida da avó, aquela comida é boa. As pessoas, mas alguns preferem comer a comida enlatada, aquela da Sadia, mas a comidinha da avó, aquela comida que sua avó faz, que a sua esposa faz, que sua mãe faz. Então, o belo, ele está relacionado muito àquilo que é equilibrado, aquilo que é, como posso dizer, ele está muito ligado ao divino, aquilo que é natural, aquilo que você não se esforça para gostar. Então a gente fala assim, não, eu tenho que me esforçar para gostar disso. Você não precisa se esforçar. O que é belo, você acaba admirando. Então, eu acho que muitas vezes a gente falta abrir espaço. Abrir espaço para isso, né? Abrir espaço. Que quando você conhece o belo, ou seja, a pessoa que nunca ouviu bar na vida, quando você coloca a música, você fala, que bonito isso, não sabe explicar o que é. Você fala que é bonito. Então, assim, o belo não existe esforço para você gostar do belo, né? Maestro Daniel Mindu. Maravilhoso conversar com você. Que honra. Maravilhoso. Uma honra imensa. Espero ter podido compartilhar de uma maneira maravilhoso. Agradecer todos também, os ouvintes, os telespectadores. Hoje a gente fala que
como é que, nem sei qual é a palavra correta, né? Que hoje, internautas, né? E a equipe também, pessoal, muito legal aqui. Eu agradeço, me senti em casa e é sempre bom, principalmente a gente partilhar um pouco, aprender, né? Tô aqui aprendendo também muito com o pastor. Olha, E para mim é uma honra. Quero dizer para você que sua vida é um dom de Deus dado ao nosso tempo. E a Bíblia diz que os dons de Deus são irrevogáveis. De forma que é graça de Deus não para com você, é graça de Deus para conosco. Que bênção, pastor, que honra. Continue firme e avante, sendo essa potência potencializada aí que você é. Muito obrigado por sua presença aqui. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todos vocês, não só hoje, mas para sempre. Até o próximo podcast, se assim Deus permitir. Beijo no coração.